uma transmissão ao vivo na página da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Dessa vez o nosso convidado é o nosso ouvidor geral, Pedro Strozenberg. Boa noite, Pedro. Boa noite, um prazer participar aí juntos. Bom, o tema mais uma vez é a ocupação das escolas, né? O Pedro ele tem acompanhado desde o início as ocupações, né? Juntamente com o Ministério Público. A gente também está aqui sendo observado pelo Thiago Duque de Almeida, que é da equipe de mediação do MP. E desde o começo das ocupações, desse movimento, ele tem participado, tem atuado na mediação, ouvido os estudantes, ouvido professores, a SEDUC. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente do cenário que você tem hoje, né? Lembrando que você pode mandar sua pergunta, pode comentar aqui nesse post ou mandar inbox, nós vamos responder aqui ao vivo. Acho que nós tivemos tempo de responder, e aquelas que porventura não estourarem o tempo, a gente vai responder depois, diretamente a você. Então, Pedro, qual é o cenário hoje nas escolas do Rio de Janeiro? Olha, é um cenário de ebulição, né? Acho que está tudo em processo de revisão. Eu acho que esse movimento de ocupação das escolas pelos estudantes é um movimento legítimo, interessante, transformador. Mas ele tem também provocado e convivido com um cenário ainda tradicional da escola, né? Do funcionamento da escola, do diretor, do professor, da merendeira, né? Do espaço escolar. Então ele está trazendo um grande desafio, eu diria, para a agenda pública. Como lidar com esses novos tempos, com as novas formas de manifestação, de reivindicação, de transparência, e ao mesmo tempo também lidar com as responsabilidades de cada profissional que está ali. Então acho que a gente tem aí um desafio geracional, um desafio de linguagem, um desafio de agenda pública. Eu acho que esse movimento traz para toda a política pública de educação a chance e o risco de se reinventarem. Né? De certa forma, surpreendeu esse... Eu acho que pelo menos aos olhos, né, de quem não está tão próximo, não se esperava que fosse um movimento tão longo, que houvesse tanto fôlego, né? E surpreendeu vocês que estão ali na linha de frente? Olha, a gente nem tanto, porque acho que a juventude tem um tempo inesgotável, né? A juventude vive um pouco essa compreensão da infinitude dos tempos. Mas o que eu acho que sim, o Rio de Janeiro, eu acho que isso é muito importante frisar, eu acho que no Rio de Janeiro a gente conquistou um certo equilíbrio entre os processos de manifestação estudantil trazidos, as pautas trazidas pela agenda dos movimentos estudantis, com uma certa institucionalidade. Eu acho que foi muito importante a participação da segunda vara, né, da infância, da Defensoria Pública, do Ministério Público e da própria SEDUC, num processo de dar a termos, de organizar essas demandas de forma consistente, responsável e traduzi-las em compromissos de ação. Eu acho que o Rio de Janeiro, em diferenciação a São Paulo ou em outras iniciativas anteriores, digamos, ao Rio, que predecederam ao Rio de Janeiro, eu diria que o Rio de Janeiro mudou o patamar desse tipo de argumentação, porque ele conseguiu traduzir numa agenda institucional, com cronograma, com responsabilidade, com participação dos estudantes, esses compromissos que estavam só colocados nas manifestações. Agora não, agora tem responsabilidade pública e tem responsabilidade para isso. A CDDICA foi muito importante, o Ministério Público na área de tutela coletiva, na área de educação foram muito importantes, e a gente então conseguiu hoje ter uma pauta da reivindicação estudantil coberta. Isso talvez tenha estendido de alguma maneira esse fôlego das manifestações, porque esse processo também aconteceu em paralelo, né, simultâneo. O que referenciava, legitimava as ocupações das escolas também era um processo acontecer fora das escolas, na sede da Defensoria, liderado pela CDDICA, que foi essa construção. Então, nós tivemos, eu diria, aí 2, 3 meses, galera, de intensa atividade nas escolas ocupadas,
e um processo de construção que hoje se desafia a avançar e ser implementado na agenda escolar do Rio de Janeiro. Então, acho que a duração não espantou tanto a nós por causa disso, porque a gente estava vendo um outro processo em curso aí também importante. Bom, se dedica, para quem não sabe, à Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que cuida, obviamente, da criança e do adolescente aqui na Defensoria Pública. Você falou aí de pautas, né, que avançaram. O que você poderia destacar para a gente de avanço ao longo desses 3 meses, da pauta que foi apresentada inicialmente pelos estudantes e que já estão contemplados? Acho que tem esse efeito interessante, assim, que os estudantes, apesar de toda a sua diversidade, pluralidade, não institucionalidade, porque eu acho que esse movimento ele é um pouco parecido, acho que ele inaugurado em 2013, com as dinâmicas de manifestações que a gente viu no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Ele é um movimento muito pouco institucional, ele é um movimento que não é liderado pelas instituições de referência, né, de aglutinação estudantil, não é liderado por partidos políticos, ele é composto pela diversidade da agenda dos estudantes que compõem a rede pública estadual, nesse caso. E nesse sentido, eles conseguiram construir uma agenda comum e que foi traduzida em 6 grandes temas. Né? O tema de sistema de avaliação, a questão do transporte, a questão da merenda, da refeição, a questão da infraestrutura. Então foram agendas construídas de consensos e que foram traduzidas em termos nesse fórum que a CDDICA liderou. Então, isso foi muito interessante, né? Apesar de toda a pluralidade, da descentralidade do movimento, conseguiram ter esse conjunto de agendas comuns. O desafio atual, um pouco, no sentido das agendas específicas, porque esse do patamar geral foi possível construir consensos. A questão é que cada escola também tem a sua realidade, a sua dinâmica, a sua situação. Uma não tem a biblioteca, a outra não tem a sala de vídeo, a outra chove, os livros não são distribuídos, outros o validador do transporte não funciona. Essa é inclusive uma pergunta que nós temos aqui, né? Como as escolas estão lidando com as questões específicas. Então, né? acho que a gente está entrando nessa fase agora. Sabe? Acho que a gente passou os 2, 3 meses numa fase de agenda geral. E aí, acho que o Rio de Janeiro... Seriam esses 6 grandes temas. Esses 6 grandes temas e um processo onde foi tutelado, foi apoiado fortemente pela CDDICA e pelo Ministério Público na área de tutela coletiva. Né? São 2 grandes pilares que ajudaram a construir consensos entre a Secretaria de Educação e os estudantes, uma participação protagonista muito importante dos estudantes. Esse processo, digamos, concluiu agora em junho, 1º de junho, teve uma audiência pública que, digamos, coroou esse processo. Agora entra uma outra agenda, que é a agenda das pautas específicas, e que aí a gente, na Defensoria, está se desafiando, ao se somar com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, suas equipes de mediação, de visitar as escolas, numa ordem cronológica também possível, né, de visita, mas de tratar cada escola. Né? Então, tivemos ontem no Caíque Reverendo, que é aqui na Gamboa, embaixo da Providência, amanhã em Bangu, sexta-feira no Meyer, enfim, e sucessivamente a gente vai fazer isso. Então, essa é uma equipe hoje composta pela equipe de mediação da Defensoria Pública, né? A Cris Serra está liderando esse processo, a equipe de mediação do Ministério Público, o Thiago está aqui com a gente tem feito esse trabalho conjunto, até o Ministério Público já vinha trabalhando nas agendas específicas antes, e também a equipe de mediação do Tribunal de Justiça. Então a gente tem um fato inédito, que é o sistema de justiça e suas equipes de mediação atuarem nesse momento, que eu acho que é um momento muito chave. Tem algum precedente assim, de uma mediação que tenha sido tão... Eu diria que não. Eu acho que é um fato absolutamente inédito e mostra a importância desse momento. Eu acho que a gente está num momento crucial da agenda de educação, se ela vai ser capaz de absorver
essa escuta dos estudantes, esse movimento de reivindicação válido, legítimo, ou se vão prevalecer os métodos tradicionais de lidar com os temas dentro das escolas, né? Cada escola vai buscando o seu mais. E a gente tem a chance de criar um método novo, uma dinâmica nova, e fazer isso com harmonia, com diálogo, com construção, porque também o novo e o velho precisam conviver, né, durante um tempo. São os processos de transição. E eu acho que o nosso desafio é isso: como é que a gente permite o novo, ajude a revigorar, a inovar, e o antigo também possa passar o seu processo também equilibrado de transição. Então, eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo agora, né? Um momento onde as pautas gerais vão ser acompanhadas e as pautas específicas vão ser construídas. Aí a gente tem uma agenda tranquilamente até o final do ano. Bom, lembrando que nós estamos aqui com o ouvidor geral da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Pedro Strozenberg, e ele está respondendo as dúvidas, né, e fazendo essa reflexão sobre o movimento de ocupação das escolas, né? Na verdade, é um movimento, né, uma mobilização em prol da educação, né? Porque tem a ocupação, que é pontual, né? Mas também tem um movimento favorável à desocupação. Enquanto isso, nós temos o cenário de greve, enfim, todo um movimento que vai além da ocupação. Exatamente. Né? Acho que esse é um ponto muito importante também, né? Porque as manifestações, elas não são consensuais, né? Elas sequer representam a maioria dos estudantes. Aliás, esse tema da representatividade é um dos temas, digamos, delicados e fundamentais desse processo, né? Ali, pouca gente representa muita gente. Ali são falas individuais e são falas que são colocadas de forma coletiva. É uma nova forma da agenda pública. A gente precisa aprender com ela, né? Acho que esse é um movimento novo para todo mundo. Então, não existe, digamos, representatividade. E o que acontece hoje, como você disse, está envolvido num cenário de greve de professores, né? de manifestações na cidade, particularmente no estado do Rio. A gente tem uma situação financeira muito crítica, isso está envolvendo a todos nós. Hoje a gente tem aí, por exemplo, as manifestações que vão gritando aí dos aposentados, né? Então, são cenários que a gente está vivendo. O contexto também é relevante nessa história. Mas o fato é que não há consenso, né? E que muitas vezes as escolas agora, nessa nova fase, vão precisar conviver entre movimento de ocupação e movimento de desocupação. Eu tenho aqui uma pergunta, né? Como é que tem sido esse trabalho, né, para poder, já que existe essa convivência, como está a convivência entre os estudantes contra e a favor da ocupação? Pois é. Esse tem sido o grande desafio da mediação aí? Esse é um grande desafio. O Thiago tem acompanhado isso, junto com o Bruno também, o Diego do tribunal. Enfim, são pessoas que têm percebido e têm visto o quão difícil que é isso, porque são ambos precisam coexistir no espaço, né, no mesmo espaço da escola. É preciso construir esse parâmetro de convivência. Os alunos a favor da ocupação lutam por um processo de melhoria na educação, o que não significa que os que são desocupantes, né, ou que são a favor da desocupação, são contra a melhoria da educação, mas tem outras formas de lidar. E há situações, inclusive, de brigas físicas, né, de ameaças, de situação de enfrentamento físico dessa convivência. Porque são estudantes que, passado tudo isso, eles vão conviver, vão continuar convivendo, né? Moram no mesmo bairro, né? Então, como é isso, né? Qual é o desafio aí? Então, por isso que a mediação é tão importante nessa hora. A mediação como um processo não apenas de resolver os temas, resolver as situações, mas também de criar laços de comunicação, laços de afetividade. Em grande medida, esse movimento é um movimento de visibilidade, que demanda visibilidade. Então, precisa ser respeitado, precisa ser reconhecido. Mas também tem toda a expectativa dos pais, por exemplo. Os pais são muito
muitas vezes estão numa situação delicada, porque querem que os filhos frequentem as aulas, querem que tenham uma certa segurança, e isso é uma garantia que ninguém pode dar, sabe? A gente está realmente num processo de transição, né? E nesse sentido, nada melhor do que o diálogo para construir confiança, segurança e convivência. Mas esse é um desafio dessa agenda próxima futura. Isso é um dos temas centrais, porque ninguém é ilegítimo de reivindicar o que quer. É muito difícil, muito delicado você estabelecer o limite dessa convivência, mas é nesse ponto que a gente tem trabalhado. E tem sido muito interessante, porque acontece, são jovens que se manifestam, jovens que têm posição, mas jovens que também dividem o campo de futebol, que dividem o lanche, que dividem a festa. Então, é possível encontrar pontos de convergência. Estamos aqui com Pedro Strozenberg, que é o ouvidor-geral da Defensoria Pública. Ele estava começando a falar dessa relação, né, com a garotada, com os alunos, né, como esse processo de adquirir a confiança, né, desses alunos, né, até mesmo, eu acredito que de linguagem, de tudo, né, é uma outra geração, né? É isso, né, constatação de que gerações vão passando, né, e o tempo passa. E foi muito interessante, enfim, particularmente eu tenho acompanhado a ocupação da SEDUC, né, a Secretaria de Educação, que ainda é um outro ponto fora da curva. Porque uma coisa são a ocupação nas escolas, a outra é a ocupação na Secretaria de Educação. Então, tem toda uma discussão, e eu não estou querendo aqui, de maneira alguma, tornar fácil esse debate, né? É um debate delicado, o debate do limite, é o debate da responsabilidade, é o debate da dívida histórica, né? De um processo de exclusão muito grande. Tem todo aí um conjunto de fatores que tornam isso muito mais complexo do que ser a favor ou contra a ocupação, do que achar que os meninos estão abusados ou não. Isso é um processo da democracia, né? E a democracia nos exige esforços além do nosso cotidiano, né? Então a gente precisa aprender também com isso. Mas lidar com os meninos é um enorme desafio, um grande prazer também. Eu, particularmente, passei 3 noites dentro da SEDUC, porque tinha situação iminente da polícia. A gente viveu a primeira noite, era o seminário aqui da Defensoria, naquele dia de grande encontro da Defensoria, depois do dia do defensor, e teve uma reunião na sexta-feira que acabou que eu fui representando a Defensoria, quase que inocentemente. Eu tinha meu compromisso seguinte, estava marcado, e chegamos lá e os meninos resolveram ocupar aquela história, né? E eu falei assim, como assim ocupar a secretaria? Da onde vem essa ideia? Que coisa mais, assim, quixotesca, né, que a gente está vivendo aqui, ocupar a secretaria, um grupo de revolucionários. Eram 50, aí foi ocupar, e eu ali assistindo, acompanhando, e quando foi mais ou menos 15 para as 2 da manhã, 1h30 mais ou menos, a secretaria, os funcionários, os servidores se retiraram. E aí eu negociei um pouco a saída deles, saída com os carros, passagem, tinha que abrir a porta, negociei com a polícia também para não entrar, ficar do lado de fora, mas não entrar. E aquilo se configurou numa ocupação com data marcada, estava marcada até o dia seguinte, no sábado de manhã, às 9 horas, a gente teria uma outra negociação. Mas ali no Santo Cristo, às 2 horas da manhã, me pareceu que era o momento, era o melhor que a gente podia chegar. E aí, em seguida, mais ou menos 15 para as 3, chega o choque, né? Chega a tropa de choque e entra na Secretaria de Educação. Tinham 12 meninos dormindo, 2 meninos ali acordados comigo, e o comandante do choque chegou, foi muito cordial, muito cordato, responsável, e falou, olha, vocês têm 2 opções, ou vocês saem ou a gente tira vocês. E permitiu que a gente conversasse com vocês, criamos uma condição assim de, enfim, e o choque entrou e tirou os meninos, e foi aquela cena brutal e absolutamente desproporcional. Então isso marcou um nível de diálogo, de ligação com o Estado muito crítico, muito duro.
estava ali junto, tomei o gás de pimenta, fui tirado também pela polícia, fiz parte desse processo. E as outras 2 noites foram noites que a gente passou, enfim, na convivência. E é isso, quais são os limites, quais são as histórias de vida de cada um. É tudo muito difícil. Eu me lembro desse dia, particularmente, eu estava dizendo, olha gente, ali fora está a tropa de choque. Não se resiste ao choque. A gente aqui não é um grupo de ativistas que vamos tornar heróis porque a gente vai resistir ao choque. O choque vai entrar, vai tirar a gente e a vida vai continuar. Mas assim, eu falando 3 minutos da minha intervenção, alguém chegou e falou assim, vamos resistir. Pronto, acabou com todo o meu discurso. Entendeu? Acabou. Os tempos são outros, as mensagens são velozes, são simbólicas. Então, assim, eu acho que é um desafio para todos nós como lidar com essa imagem, com esse sistema, com essa velocidade, com esse histórico de dívidas ou de reclames por cidadania. Isso está misturado nessa realidade, né? Eu acho que desde aquela menina que é super afetuosa quando os momentos são de calmaria e ela se transforma numa tigresa quando está numa situação de confronto, né? Ela vira aquela enfrentadora de multidões, enfrentadora do secretário, da polícia, da defensoria pública também. São relações de ódio, de amores e ódios que tudo no extremo, né? Tudo no extremo, né? Então, é muito interessante. Eu acho que é também uma reflexão para nós, individual também, de como esticar os nossos limites. Em muitos momentos eu olhava assim, da minha vontade é eu tirar os meninos lá de dentro. Eu acho um absurdo, eu falei todos os momentos, eu acho um absurdo essa ocupação. Essa ocupação está errada, politicamente equivocada, juridicamente ilegal, não pode, não devemos estar aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que garantir a integridade física deles. São meninos, né? São 14, 15 anos. E aí, só que eles estão caminhando para uma decisão deles, que é a decisão que é o movimento deles. Que é o movimento deles. Tem que ser respeitada a autonomia deles. Eu acho equivocado, mas também, acima disso, tem a garantia física e a garantia da integridade deles. Hoje, a preocupação dos mediadores, né, tanto aqui da Defensoria, do Ministério Público, né, nós estamos ali sendo observados. Infelizmente, nosso enquadramento não permite, né, que o Thiago esteja ali, mas ele está ali, Thiago Duque de Almeida, que é da equipe de mediação do Ministério Público, que está acompanhando essa transmissão. O desafio, a preocupação hoje é garantir essa integridade dessa garotada, dos estudantes, e impedir que haja, né, um confronto de propostas, por exemplo, como que a gente viu em São Paulo, né, que foi o começo de toda essa mobilização estudantil agora, nesse ano. Olha, eu diria que esse é um tema absolutamente fundamental. Ele é basilar, né? Mas ao mesmo tempo isso também tem que conviver com os limites também e a responsabilidade do gestor público, do gestor da segurança, de também fazer funcionar a administração pública. Então, é uma convivência delicada, difícil, que a gente tem conseguido administrá-la, mas em algum momento, no limite legal, no uso proporcional, vai haver o uso da força para a retirada dos meninos. O que a gente quer que se garanta que não seja 15 para as 4 da manhã, que não seja o choque sozinho, sem um mandato, né? Então, isso tudo está sendo observado. A Vara da Infância está acompanhada, o Tribunal de Justiça tem acompanhado, o Ministério Público tem acompanhado. Eu tenho uma pergunta aqui que é exatamente isso. O que falta para eles desocuparem a SEDUC? Você acha que eles vão seguir mobilizados mesmo após essa onda de ocupação? Eu acho que vão seguir mobilizados, mas acho que esse é um ponto de enorme desafio, porque eles são um grupo minoritário nas escolas. E com funcionamento regular, por exemplo, a gente pega uma escola como o Cairu, no Meia, são 2.000 e poucos alunos. O grupo de ocupantes são 80, são 90, ser generoso, né? Então isso dentro do universo regular é um percentual pequeno, mas é legítimo, é fundamental e vai trazer conquistas para aquela escola que vão ser
vão beneficiar todos os 2.000 habitantes. Mas agora, como é que vai ser o papel deles no seguinte? A gente não sabe, é uma grande interrogação. Eu acho que um dos esforços importantes da Defensoria e da história e dos processos dos movimentos sociais e dos movimentos políticos deve garantir, digamos, o nome deles também nessa história de construção, né? Mas é uma dúvida do que vai ser para frente. Acho que, particularmente, esses meninos que estão hoje na SEDUC, eles têm eles estão tirados das suas escolas, né? Qual e aí é uma pergunta minha, né? Eu, Débora, perguntando. Eu acho que é uma dúvida de muita gente. O que querem os meninos que estão ocupando a SEDUC? Então, a gente tinha uma pauta de reivindicações que passavam um pouco pela questão da atenção às escolas, das pautas específicas, e passavam um pouco por serem escutados pelo secretário Wagner. Eram dois grandes temas para ele, duas grandes reivindicações. A gente organizou uma ida do secretário lá, também todas essas nossas instituições foram um desastre, como não deu certo. Foi também menos infeliz na nossa história, né? Não tão gráfico quanto o outro que passou, mas esse foi... Porque não houve diálogo, não houve diálogo, a gente não conseguiu nem entrar na sala para conversar, o secretário foi lá, a Secretaria de Educação fez um esforço de estar junto, tem feito um esforço de atender, de aprender com esse momento. As subsecretárias são pessoas absolutamente afáveis e comprometidas com a educação. Está todo mundo, quer dizer, tem um movimento que quer ajudar, de parte a parte, mas tem muita dificuldade de se escutar, né? De serem capazes de colocar isso numa mesma mesa, mas querem processos semelhantes. Então, esse primeiro dia foi um fracasso. E aí reconhecemos isso, eu depois fui de noite lá também, passei outras vezes, e aí conseguimos construir um grande apoio, acho que o papel do Ministério Público foi fundamental nisso, na mediação, construir uma outra conversa no Ministério Público, lá, com a equipe de mediação, todas as equipes de mediação, e aí a gente conseguiu avançar em definir um cronograma para as pautas específicas. Que é esse que já começou. Que é esse que já começou. Teve ontem, teve amanhã, né? Ontem foi aqui na Gamboa, no Sopé da Providência, amanhã em Bangu, depois no Meia. Então isso a gente está avançando, né? O Thiago está aqui liderando esse processo também, o Ministério Público tem ficado mais à frente. E aí qual é a proposta? É ouvir essas demandas específicas? As demandas específicas. Porque e aí só para terminar de SEDUC, eu vou falar na demanda específica, que eu acho que é interessante, porque isso tem a ver Angra, com Volta Redonda, também com o interior do Rio. A Mulher Defensoria também está presente, também vivencia um pouco isso. Então a gente fica também muito capital. Sim. E perde. Volta Redonda tem alguns exemplos de Volta bem interessantes, de Angra, acordos, inclusive, que foram firmados pela defensora de lá. Na época a Marina estava lá também. Enfim, então, mas o que eu dizer o seguinte, então, que esse para mim é uma grande questão, porque a gente conseguiu dar conta da agenda que eles nos trouxeram em termos de reivindicatório. Mas tem uma coisa, né, que eu acho que a sua pergunta traz, para todos nós traz, que é a questão da escuta. Eles temem deles voltarem a ficar invisíveis, voltarem a ficar, que o Estado volte a ficar surdo para eles. Eles não confiam, digamos, nesse processo de institucionalidade. Isso é uma conquista que precisa ser feita. Com toda a dificuldade que isso representa, exatamente. Com toda a dificuldade que isso representa. Porque, claro, uma fala de autoridade pode resolver, mas não pode resolver num curto prazo. Mas não resolve, não é sustentável em termos do reconhecimento da cidadania. Então é um pouco esse impasse que a gente está vivendo. É o lugar de pressão, é a fonte de fazer pressão. Então, eu espero que a gente consiga ter uma solução, enfim, nessa semana, possivelmente, e espero que não seja no uso da força, espero que seja no processo de diálogo. Mas as pautas foram cumpridas. As pautas a gente, com muito sacrifício, conseguiu cumprir, com a ajuda da Secretaria, com a ajuda das instituições e com a participação dos estudantes. Mas
esse desafio tem pela frente. Em relação às pautas específicas, só vou dar exemplos mais práticos, assim, curiosos. Por exemplo, na Central do Brasil, escola lá no Médio. A diretora me pergunta, fazendo um trabalho legal, bacana, a diretora me pergunta, bom, eu quando saio às 10 horas da noite, o que eu faço com o portão? Eu passo a chave ou eu entrego a chave para os meninos que são ocupantes, que vão dormir? O que eu faço com a sala de informática? A sala de informática conforme a decisão da juíza, é um espaço comum ou é um espaço específico para uso normal, regular do funcionamento da escola? Enfim, são dúvidas do cotidiano, daquela relação que são vai nível conviver. Pormenorização, assim. Absoluto, não, é do detalhe, é desde aquela coisa assim, os horários. Micro. Vai, absolutamente. Uniforme. Se o menino ou a menina são ocupantes, eles têm que estar de uniforme ou não? Porque os alunos têm que estar de uniforme quando estão na sala de aula. Mas e na ocupação? E o boné? E a bermuda? E isso tudo é mediado também por vocês? Isso tudo cai na conta da mediação. Precisa ser mediado, porque tem a ver com a convivência. A gente trabalha com... A ideia é que as pessoas consigam se comunicar. A partir do momento que elas conseguem... Vamos tentar achar. A partir do momento que elas conseguem se comunicar, elas mesmas resolvem essas questões do dia a dia. E as questões são das mais simples e envolvem, em alguns lugares, envolvem infraestrutura, em muitos dos lugares envolvem como vai ser essa participação do aluno, como o Pedro bem disse. Eles têm muito medo de, a partir do momento que as coisas voltarem à normalidade, vai voltar tudo como era antes. Então esse é um receio muito grande dos alunos. Então a gente está a todo tempo tentando resgatar confiança. E vemos que existem muitos cenários em que os alunos olham para os representantes da SEDUC como se fossem adversários. E o desafiador do nosso trabalho é transformar todas aquelas pessoas que outrora se interpretavam como adversários em solucionadores de problemas. A partir do momento em que entramos numa reunião e conseguimos fazer com que as pessoas falem, principalmente se escutem, e conseguir que aquilo aconteça, a mágica vai acontecendo e as pessoas vão se tornando todos solucionadores de problemas. É sempre que a gente consegue isso? Não, não é. Mas a gente não vai parar de perceber isso a todo tempo. E agora, né, a gente que começou esse trabalho, que éramos nós dois do Ministério Público, agora a gente tem mais gente na nossa equipe, né? A gente está com o pessoal da Defensoria, estamos com o pessoal do Tribunal de Justiça e estamos fazendo esse trabalho a todo tempo e amanhã temos mais, né? Temos uma agenda bem... Ótimo, muito interessante. Eu gostaria, no meu tempo de estudante, que eu tivesse essa possibilidade de dialogar dessa forma, né? Ter mediadores, né? Que realmente, eu acho que eu fui aluna de escola pública e essa coisa de ser invisível, de não ser ouvido, talvez seja mais angustiante. Porque os problemas eles ficam localizados ali, né? Então talvez seja esse o grande temor. E uma coisa interessante que esse movimento mostrou, e nós temos alguns vídeos na rede social, de realidade de escolas desconhecidas em que tinha, por exemplo, material esportivo que estava trancado na sala, enquanto os alunos não podiam ter aula, só tinham aula teórica, porque o diretor alegava que não podia usar o material para não estragar o material. Quer dizer, eu acredito que vocês tenham se deparado com situações mais variadas, né? E nesse processo, galera, é muito importante também que se diga, né? Quer dizer, tem injustiças sendo cometidas também, né? Quer dizer, é preciso tudo ser feito com muito cuidado, porque também tem diretores e diretores, né? Tem diretores que conseguem ter um diálogo, conseguem ter transparência, que fazem todo um processo participativo. Tem outros que não
qualidade deixada esperada e deve ser cobrada. Né? Deixa eu ver se nós temos mais alguma pergunta aqui. Bom, falando um pouquinho, né, da escola do interior, né, você já falou, a realidade é parecida no interior e na capital ou tem peculiaridades no interior? Não, tem peculiaridades, né? Eu acho que tem uma... Primeiro que na capital você tem mais visibilidade, né? Você tem mais destaque e tem uma coisa assim, muitas vezes aqui os grandes problemas são problemas de infraestrutura, né? Escolas que não têm a manutenção que é desejada. No interior aparece menos um pouco isso, mas os processos de participação, transparência, eleição de direção, mas são, eu diria assim, eles têm um perfil mais parecido com as realidades locais também, dos municípios. Isso acho que é até um desafio para a gente estudar, pesquisar isso, poder responder melhor. Isso, por exemplo, no SAERJ, né, que foi um dos pontos, um daqueles 6 pontos. E aí, no nosso último bate-papo com o pessoal da CDGICA, eles falaram, por exemplo, de escolas, né, que ficam na zona rural, em que eles falavam que o conteúdo que era cobrado não é aquilo que era a realidade deles. Né? Então, nesse sentido, eles são exemplos de demonstrações que precisa ser respeitado também o contexto local. Mas assim, não é à toa que a gente tem, por exemplo, uma escola problemática em Angra ou em Volta Redonda, que são áreas de conturbação social. Assim. É muito mais provável que apareça lá do que apareça em Iracema, né? Que apareça em Varriçaia, que apareça em Periferia. Né? Então, acho que tem a ver também com os processos de organização, de mobilização. Então, tudo isso produz um impacto. Mas eu acho que é muito importante a Defensoria, o Ministério Público, na pesquisa, que talvez a gente tenha um dos grandes feitos nesse momento, fazer um processo conjunto, também se deparar e estudar um pouco isso e poder responder melhor isso no final desse período. Eu acho que é um desafio para as próximas etapas. Né? A gente tem que pensar em soluções de curto prazo, mas tem que pensar também em caminhos de médio e longo prazo. Senão a gente... Você vê aí um ponto de inflexão aí nesse movimento? Eu vejo um momento absolutamente decisivo. Eu acho que a gente tem a escolha entre seguir novos caminhos ou retroceder para caminhos já percorridos e insuficientes para a democracia. E eu fico muito feliz da ouvidoria, né, que a Defensoria está podendo contribuir nesse processo, porque eu acho que a gente está alcançando o máximo que cada esfera pode. Entendeu? Eu acho que a CDGICA fez um caminho muito bacana, muito importante, referência nacional para esse tema. Eu acho que a equipe de mediação agora está entrando com fôlego, com gás, uma equipe que está voltada para isso. A Fernanda tem especialidade na questão escolar, estamos dialogando com o Ministério Público, com o Tribunal, então também está fazendo o seu caminho. E a gente na ouvidoria também está conseguindo promover diálogos, promover articulação, então acho que esse é um belo exemplo da integridade dessa ação da Defensoria. E acho que é um desafio para a educação. Acho que para quem acredita na educação, essa é uma grande oportunidade. Acho que isso é mérito dos alunos, é mérito desse movimento. E acho que a gente tem o desafio de aproveitar essa oportunidade. Né? Que não é fácil, que não está dada, que não é. As soluções os caminhos são muito imponderáveis. E eu acho que é nossa responsabilidade buscá-los, que eles tenham significância e tenham consequência. Ok, bom, só para a gente pensar agora, qual é o cenário hoje das escolas? Né? As aulas já estão voltando, né? Eu acredito que boa parte já esteja com as aulas praticamente normalizadas. E qual é o cenário, qual é o quadro hoje? Né? Vocês têm um número de escolas que permanecem com ocupação? Segundo a Secretaria de Educação, até o momento, são apenas 2 escolas que estão no mesmo prédio, que ainda não desocuparam, que ocupação plena. Né?
há uma divergência se são 70 escolas, se são 50 escolas que foram ocupadas ao longo do tempo, e quantas tem hoje que permanecem em ocupação, compartilhando com o processo com a aula, com regular, né, com o funcionamento regular. E tem outras tantas que têm um funcionamento regular e que não foram em nenhum momento ocupadas. Então, são 3 cenários diferentes. Apenas 2 escolas que passam de escolas, esse número preciso, quantas são que compartilham, convivem no funcionamento regular da escola com a ocupação. Essas são aquelas que vivem maiores conflitos, porque esse compartilhar é o grande fonte de tensionamento, de conflito, e as outras que têm o seu funcionamento regular que não tiveram alteração. Então, nessas são as nossas, essas que têm a convivência entre o funcionamento regular e a ocupação, são os nossos pontos de maior atenção, é nessas que a gente tem acompanhado com mais lupa, com mais precisão. Né? Acho que esse é o panorama. A gente vai ter funcionamento das escolas e a gente vai ter o desafio de colocar em prática aquilo que foi acordado, foi pactuado e que é responsabilidade da Secretaria. Acho que não só da Secretaria, mas do governo como um todo. Né? Acho que isso é uma condição que hoje extrapola a Secretaria para que possa ter consequência aquilo que foi discutido. E aí, queria só terminar também com esses 3 elementos. Né? Acho que esse fator assim, absolutamente inédito do envolvimento do Tribunal, Ministério Público, Defensoria Pública, Vara da Infância, nesse acompanhamento. Isso tem acontecido, e o nosso compromisso é a gente fazer isso de forma permanente ao longo desse ano, e o compromisso também da Defensoria e do Ministério Público com as pautas gerais. Acho que são 2 caminhos que se encontram em benefício da educação. Vamos fiscalizar para ver se todos esses acordos pactuados vão ser cumpridos? Seguramente, vamos fiscalizar e vamos produzir diálogos. Né? Eu acho que tem esses 2 movimentos, de produzir entendimentos, produzir diálogos e fiscalizar para que o efetiva cumprimento dos pactos estabelecidos. Bom, como a gente sempre termina aqui, o que o seguidor ele queira, né, ser ouvido pela ouvidoria, onde deve procurar, tem um número, e-mail, enfim, qual é a forma de atendimento, de contato? Bom, a ouvidoria está à disposição, a gente tem tanto a dinâmica do contato individual, né, da procura individual, quanto também caso queira, presencial. Quintas-feiras é um dia de atendimento individual e nos casos mais coletivos, de interesse coletivos, também a qualquer momento podem falar aí com a gente presencialmente aqui também na sede. Estamos nos despedindo, né, com a palavra do Thiago, que é da equipe de mediação do Ministério Público. Thiago, quer terminar a sua saudação? Sim, só terminar, né, que muitas das vezes, na mediação, nós encaramos acordos, né, que são descumpridos e a gente tenta encarar isso não como uma ruptura, mas como um escorregão, em que as pessoas podem se levantar e continuar caminhando juntos. A gente tem muitos desafios, temos muitos acordos que quando formos mais para frente vamos ver que eles precisam ser reajustados, precisam ser repactuados e que a gente encare isso não como rupturas, mas como escorregão, que a gente possa se levantar e continuar caminhando juntos. Acho que a partir desse momento a gente vai conseguir tirar soluções muito positivas e muito boas de todos esses movimentos aí, esse movimento estudantil que está acontecendo. Maravilha. Bom, Pedro Strasenberg, o geral, agora vai dar o número da ouvidoria. Exatamente. 0800 282 2279, 0800 282 2279, para o estado do Rio de Janeiro inteiro. A ouvidoria está à disposição, é um grande prazer a gente poder
contribuir para a melhoria da defensoria e também melhoria do nosso Estado. Bom, muito obrigada a você que acompanhou essa transmissão. Vocês viram que nós tivemos alguns problemas técnicos, né, com a queda da internet. Então, dessa vez, a nossa transmissão tem 3 vídeos. Se você só pegou esse, eu sugiro, aconselho que você recupere os outros 2 para poder pegar essa conversa desde o comecinho, que foi bastante produtiva, fazendo uma reflexão, todo esse movimento de ocupação das escolas, os avanços que vem acontecendo desde março, o que já foi compactuado, o que já avançou. Então, vale a pena você assistir. Manda sua dúvida, mesmo não sendo mais ao vivo, mas a gente promete responder. Encaminharemos as perguntas ao Pedro Strozenberg, que é o oficial-geral da Defensoria Pública, e nós vamos responder com o maior prazer. Aguarde nossa próxima transmissão, nós vamos informar o tema aqui. Fique ligado na nossa página, é um prazer ter você conosco. Boa noite.